Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, né, ao nosso encontro semanal de ciências. Esta semana nós faremos revisão da nossa aula anterior, mas eu quero destacar aqui com vocês alguns pontos, né, sobre as camadas que facilitam o estudo da Terra, que nós vimos no início. Nós vimos que existem várias camadas, né, organizadas: biosfera, atmosfera, litosfera, atmosfera. Já repeti tudo? Já falei, né? Então, nós já falamos sobre a litosfera, que corresponde à parte sólida, né? Corresponde ao solo, às rochas, foi a primeira camada que estudamos. Nós também já falamos da hidrosfera, que corresponde à parte da Terra onde tem água, onde nós encontramos água. Já falamos também da atmosfera e biosfera, que foi na última semana agora, a última aula. E é sobre essas camadas, né, que falaremos hoje, né? Faremos uma revisão, é um reforço da aula anterior, tá certo? Então, vamos lá. Em nosso livro, nós encontraremos na página 66 e seguiremos até a página 74, revendo tudo isso. Acredito, né, que todo mundo já entendeu que quando falamos em atmosfera, estamos falando da camada de ar que envolve o nosso planeta. E quando estamos falando de biosfera, estamos falando da parte da Terra onde existe vida. Então, onde tiver seres vivos, corresponde à biosfera. Olha aí, vocês podem acompanhar pelo nosso livro, né, observando aí uma imagem que corresponde à nossa atmosfera. É uma porção da Terra vista do espaço e observando essa faixa azul que existe ao redor dela, que corresponde, não é, à atmosfera. Nós já vimos, pessoal, que a atmosfera é composta por vários gases, não é? Mas alguns deles se destacam em sua quantidade. Já vimos também que a atmosfera é fundamental para a vida, então ela desempenha funções mais que necessárias para a existência da vida no nosso planeta. Então, nós vamos conhecer, né? Vamos rever. Também nós falamos de propriedades do ar. Tudo isso nós veremos agora nessas aulas, né, desta semana. Também nós falaremos sobre a biosfera, né, que é o conjunto de regiões onde é possível haver vida em nosso planeta. Vamos lá, vamos falar de atmosfera. Olha aí, o ar, que é formado por matéria, né? Tudo que existe, né? Tudo que ocupa um lugar no espaço, tudo que tem massa é matéria. Então, as rochas, a água, o nosso corpo, todos os objetos que conhecemos é formado por matéria. Então, o ar também é formado por matéria. Embora não consigamos enxergar o ar, né? A gente observa o vento, que é o ar em movimento, mas assim, a gente percebe ele pelo balanço das árvores, pela brisa que sentimos, a gente não consegue pegar. Ou se a gente encher um balão com ar, aí a gente sabe que tem ar ali dentro. São exemplos, né, do dia a dia que a gente pode perceber a presença do ar. Mas nós vimos que o ar é uma mistura de gases e que o que está presente em maior quantidade é o nitrogênio, com cerca de 78% do ar. Então, em segundo lugar, vem o oxigênio, com aproximadamente 21%. No gráfico dá para a gente perceber claramente, não é? E 1% restante é para os outros todos, né? O gás carbônico e outros gases. Então, olha aí, a gente poderia pensar que o que teria maior quantidade é o oxigênio, já que nós usamos ele tanto para a nossa respiração, não é? Seres vivos, mas não é o oxigênio, é o nitrogênio. Gente, nós vimos também que nos gases, né, atmosféricos existem também vapor de água e existem também poeira, né? São componentes que também fazem parte da atmosfera. Então, e cada um deles, né, cada um desses componentes apresenta funções importantes para a manutenção da vida. Então, vamos relembrar aí quais são essas funções de cada um deles.
O nitrogênio faz parte da composição das proteínas. O oxigênio é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos. O gás carbônico, apesar de presente na atmosfera em proporção muito pequena, é imprescindível para a vida no planeta, pois é utilizado pelos seres clorofilados. Vocês lembram dos seres fotossintetizantes, né, que realizam a fotossíntese, que produzem o próprio alimento, que é produtor na cadeia alimentar, né? Então, ele é muito importante. Nós vimos também que o vapor de água é importante para regular a temperatura do ambiente. Se não fosse a atmosfera, como seria o nosso planeta? Qual seria a temperatura do nosso planeta? Ela é que consegue segurar o calor, né, que vem do Sol. Continuando, e vimos também que próximo à superfície da Terra, as partículas de gases estão bem perto umas das outras, né, estão bem concentradas, e à medida que sobe, né, à medida que avança verticalmente, essa, essa concentração ela vai sendo diluída, né? Ela vai diminuindo, a densidade do ar diminui à medida que a altitude aumenta. Então, a quantidade do ar vai diminuindo. Nós também vimos que as camadas da atmosfera, não é? Então, se a gente olhar para o espaço, a gente não vai perceber essas camadas, né? Vista de fora também não vai perceber essas 5 camadas que nós já vimos aí no nosso livro, cada uma com seu nome, né? Troposfera é a mais próxima, aí em seguida vem a estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, todas elas, também as distâncias aqui, entre cada uma delas, né, em quilômetros. Isso é feito de acordo com a composição, né, com as características de cada uma delas. Nós vimos que a camada mais baixa é chamada de troposfera e ela vai em média, atinge em média 15 quilômetros de altitude, né? Concentrando 75% dos gases. Então, olha aí que a maior parte dos gases se encontra na primeira camada. Vocês lembram que nós falamos anteriormente da concentração nessa camada, não é? Quanto mais próximo ao solo, né, à superfície, a concentração de gases é maior. À medida que sobe, essa concentração vai diminuindo. Então, a gente percebe aí que na primeira camada, 75% dos gases já estão ali concentrados. À medida que vai subindo, vão encontrando, né, outras camadas. Então, olha aí, na troposfera, quanto mais alto, mais baixa é a temperatura. Então, quanto mais alto, mais gelado fica, né, essa temperatura. Nessa camada se formam as nuvens, ventos, chuvas, a neve, as tempestades, né? Os fenômenos climáticos ocorrem nessa primeira camada, não é? E é daí que todos os seres vivos retiram o gás oxigênio para a respiração, né? E no caso das plantas, elas retiram o gás carbônico. Plantas, um grupo de bactérias, né? E as algas são fundamentais, né, para a produção do oxigênio. Pesquisas indicam que os principais produtores do oxigênio são as algas. Logo acima da troposfera está a estratosfera, olha aqui na imagem, a segunda camada, que vai de cerca de 15 quilômetros a mais ou menos 50 quilômetros de altitude. Então, a partir dos 15, né, ela chega aos 50, a estratosfera. E o que é que tem na estratosfera? Nós já encontramos logo aqui, né? A maior concentração de ozônio. Além do nitrogênio, há uma quantidade muito pequena de oxigênio que não é suficiente para a nossa respiração. Há também maior concentração do gás ozônio, formando a camada de ozônio. Vocês já ouviram falar, né? Vocês estão lembrados aí. Com cerca de 30 quilômetros de espessura. Olha aí a camada. Gente, acima da estratosfera vem a mesosfera. Vamos lembrar das características da mesosfera? Vamos lá. A mesosfera vai de 50 quilômetros até 80 quilômetros de altitude. Então, mais 30 quilômetros, não é? É a região mais fria da atmosfera. Já localizamos aqui. A região mais fria. Continuando, vem a termosfera. Vai dos 80,
né, onde termina a mesosfera, a cerca de 500 quilômetros. Olha, gente, como ela é extensa. De 80 a 500 quilômetros. A energia do Sol faz a temperatura nessa camada aumentar com a altitude. Então, esquenta bastante nessa camada. E, por último, né, a última camada da atmosfera é a exosfera, que é formada principalmente pelos gases hidrogênio e hélio. Então, esses gases ainda não tinham sido citados, não é? Então, apareceram aí a composição da exosfera. Ela começa cerca de 500 quilômetros acima da superfície e não tem um limite superior definido, né? Mas os cientistas fixaram um limite aproximado de 960 quilômetros para a atmosfera da Terra. Deu para entender, não é? A composição de cada camada, de onde nós retiramos o nosso oxigênio que precisamos. Perceberam, né? Cada camada é diferente, a composição dos gases são diferentes, né? Gases diferentes em cada uma. Vamos falar sobre as propriedades do ar. Nós vimos várias propriedades: peso, pressão, expansibilidade, compressibilidade. Foram algumas das propriedades que vimos. Vamos relembrar o que é o significado, né, de cada uma delas? Vamos lá. Quando estamos falando em peso, né, nós lembramos de quê? Olha aí. Ó. O ar está sujeito ao peso. O que é o peso? É a força com a qual a Terra atrai um corpo. Lembra da gente lá subindo na balança para ver, deixa eu ver qual é o meu peso. Aí aquela informação que vai aparecer na balança corresponde justamente à força, né, com a qual a Terra atrai o nosso corpo. Essa força é resultado da gravidade. Vocês lembram, né, da força da gravidade que puxa tudo para o chão, não é? Puxa tudo para o solo, para a Terra. Então essa força atrai os corpos. Mas nós vimos aí o exemplo no nosso livro, o balão vazio, o balão cheio, né, os dois sendo pesados ali, e o balão vazio deu um peso 3,7, enquanto o balão cheio 4,1. Então, aumentou, né, o grama. A outra propriedade, que é a pressão, o ar também ocupa espaço, por isso o balão fica cheio. Então, note que um balão de festa bem cheio fica com as paredes esticadas, né? Quanto mais ar a gente coloca no balão, mais as paredes ficam esticadas. Isso acontece por causa de uma propriedade do ar e dos gases em geral. Ele exerce pressão sobre toda a superfície da parede do recipiente que ocupam. Então, eles pressionam as paredes. Se você furar, né, o ar vai sair do balão, se espalhar, acaba se misturando com o ar atmosférico. Essa é outra propriedade do ar e de todos os gases. Eles tendem a se espalhar, que é o mesmo que se expandir. O nome dessa propriedade é expansibilidade. Então, ela preenche todo o espaço onde ela estiver, onde ele estiver. Continuando, nós vimos a compressibilidade, que vai ser o contrário, né, da expansibilidade. O exemplo aí da seringa, olha aí, segurando com o dedo, aí até uma certa altura a gente consegue empurrar, né, como se fosse um elástico. Depois chega um momento que não para, não consegue mais, você não consegue mais empurrar. A pessoa tapou o dedo, o orifício de saída de uma seringa e pressionou o êmbolo para baixo. O êmbolo abaixa até certo ponto. Depois, por mais que a pessoa empurre, o êmbolo para, não desce mais. Então, quando o êmbolo da seringa é pressionado, o ar vai sendo comprimido. E isto é, o volume do ar dentro da seringa vai diminuindo. Isso acontece porque o ar é altamente compressível, ou seja, tem alta compressibilidade. É o que acontece. Essa propriedade permite que o ar comprimido seja usado para encher pneus e bolas de futebol, ou que possa ser estocado em tanques de oxigênio usados em hospitais e por mergulhadores.
Se tentássemos repetir essa experiência com uma seringa cheia de água, não conseguiríamos fazer o êmbolo descer, porque os líquidos praticamente não diminuem de volume quando comprimidos, então é diferente do ar. Essa descidinha, né, que a gente consegue fazer no ar até certo ponto, com a água não seria possível, porque essa é uma característica dos gases e não dos líquidos. Então, conforme apertamos o êmbolo da seringa, a pressão exercida pelo ar aumenta. Quando soltamos o êmbolo, ele volta à posição inicial. Isso você pode fazer aí na sua casa, né? Se por acaso tiver uma seringa aí desocupada. Gente, vamos falar sobre o ar rarefeito? Peguem o desentupidor de pia comum e comprima contra uma parede de azulejos. Vocês já viram, né? O desentupidor de pia. Então, observe que ele fica ali grudado por algum tempo. Então, você comprime, né, sobre a parede e observe que ele vai ficar lá grudado. Que é mais ou menos o que acontece com aquelas ventosas, né, que a gente prende alguma coisa. O que de fato ocorre é que o ar que estava no desentupidor escapa parcialmente durante a compressão. O ar que permanece fica então rarefeito. Então, desse modo, a pressão de dentro para fora torna-se menor do que a pressão de fora para dentro, que é a pressão atmosférica. E a borracha fica comprimida contra a parede. Aos poucos, no entanto, o ar irá penetrar novamente no desentupidor, as pressões interna e externa voltarão a igualar-se e o desentupidor se desprenderá. Você certamente tomou refrigerante com canudinho. Então, como é possível o líquido subir pelo canudinho? Quando você aspira pelo canudo, o ar que estava dentro dele torna-se rarefeito. Em consequência, a pressão interna diminui. Não se esqueça de que o movimento se dá sempre no sentido da maior para a menor pressão. Então, perceba assim que o refrigerante é empurrado e não puxado para a sua boca. As bombas de água, muito usadas no interior para puxar água de poços, funcionam de modo semelhante. O motor elétrico se encarrega de tornar rarefeito o ar do interior do tubo, consequentemente, a pressão atmosférica empurra a água para cima. Os aspiradores de pó funcionam como as bombas d'água. O motor elétrico torna rarefeito o ar dentro do aparelho. A pressão atmosférica empurra o ar para dentro do aspirador, que é dotado de filtros que retêm o calor. Então, existe toda uma explicação, né? E uma relação entre a pressão, né, interna e externa dos ambientes e o ar rarefeito. Continuando, pressão atmosférica. Vamos lá. Gente, você já viu encher um pneu de carro ou de bicicleta? Claro que já, não é? O ar de dentro dos pneus está sob pressão, assim como o ar contido no balão. Vamos lá, vamos seguir o exemplo desse aqui. Uma pessoa colocou água em um copo e depois cobriu com uma toalha de papel. Você pode fazer essa experiência aí na sua casa, né? Que você vai conseguir. Em seguida, né, pôs a mão cuidadosamente sobre o papel, vira o copo de boca para baixo e tira a mão devagar. Resultado, a água não cai, né? Olha aí. O papel fica preso e a água não cai. A atmosfera exerce pressão sobre todos os objetos que ela envolve e sobre a superfície da Terra. Essa pressão é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica se deve ao peso da massa de ar sobre a superfície do planeta e sobre qualquer corpo em contato com o ar. Nós já vimos que o ar ele não tem peso? Então, imagine a atmosfera toda em cima da Terra, não é? Ela não fica ao redor do planeta. Então, a superfície recebe essa pressão também, a pressão da atmosfera, que é o peso da atmosfera. A pressão do ar que é exercida sobre a folha de papel e continua atuando, mesmo que o copo seja virado de boca para baixo. A água não cai porque essa pressão que age externamente é capaz de suportar a pressão exercida internamente pela água sobre o papel. Agora que você já conhece o conceito da pressão atmosférica, saberia dar outros exemplos de situações em que ela é evidenciada?
Vamos lá, nós já falamos agora, né? Quando você usa um canudinho para tomar suco, parte do ar é retida de dentro do canudo. Então, com isso, a pressão do ar no interior do canudo fica menor do que a pressão atmosférica, e assim, né, o suco é empurrado pela pressão atmosférica para dentro do canudo. O conhecimento da pressão do ar também nos ajuda a entender por que fazemos dois furos em uma lata de óleo, né, ou azeite. Por um dos furos, o líquido sai da lata e pelo outro, o ar entra, né? Se só tiver um furo, o líquido vai parar, né, de descer, vai parar de sair, vai segurar. Sem o segundo furo, a pressão do ar dentro da lata iria diminuir até o ponto de segurar a saída do líquido. Então, ela sai um pouquinho, depois para. Veja mais outro exemplo, né, da ação da pressão atmosférica em atividades do dia a dia. Então, olha aqui o furinho do copinho, né, na latinha. Olha, tem um lacre, tem um buraquinho abaixo do lacre. Então, ele está vedado, você não consegue abrir. Quando você tira o lacre, né, o ar vai entrar aqui, a pressão vai ficar igual, dentro e fora do vaso, né, do frasquinho. Então, você consegue abrir facilmente, tá bom? Então, quando o lacre é retirado, o ar entra pelo furo existente na tampa e a pressão do ar de dentro se igualam, liberando a tampa. Gente, nós também falamos sobre como medir a pressão atmosférica. Aí já vimos aí que a experiência, né? A existência da pressão foi demonstrada pela primeira vez em pesquisas realizadas por Evangelista Torricelli e Vincenzo Viviani. Eles procuravam explicar por que as bombas de água de sucção e sifões somente conseguiam captar água do subsolo, localizada no máximo a 10 metros de profundidade. Então, como foi que eles descobriram? Realizaram o experimento, né? Colocou mercúrio em um tubo de 1 metro de altura, fechando em uma das pontas. Em seguida, mergulhou o tubo invertido em um recipiente também com mercúrio e observou que um pouco do metal contido no tubo desceu para o recipiente e a coluna de mercúrio ficou com 76 centímetros de altura. Então, você imagina por que apenas parte do mercúrio do tubo desceu para o recipiente? O que foi que impediu que todo o líquido descesse? O mercúrio parou de sair do tubo porque foi impedido pelo ar, ou seja, pela pressão atmosférica. Ao atuar na superfície do mercúrio contido no recipiente, a pressão exercida pelo ar conseguiu equilibrar a pressão exercida pela coluna de 76 centímetros de mercúrio. Vamos observar aí o experimento. Como ele foi realizado, né, ao nível do mar, chegou-se à conclusão de que a pressão atmosférica nessa altitude equivale em média à pressão exercida por uma coluna de 760 milímetros de mercúrio, representada por 760 milímetros, né, o Hg, que é o símbolo do mercúrio. Essa pressão é atualmente definida como uma atmosfera ou 1 atm. Outra unidade de pressão é o pascal. Um pascal vale cerca de 0,0075 milímetros de mercúrio. Se puder, visite com um adulto um posto de gasolina ou borracharia e investigue qual é a unidade de medida usada nos calibradores de pneus. Olha aí o tubo de mercúrio de 1 metro. Aí aqui, olha aí, ele colocou, né, o tubo de mercúrio e ficou com 76 centímetros de mercúrio. O mercúrio desceu, mas não desce completamente. Então, a pressão da coluna de mercúrio e a pressão atmosférica. Então, a pressão de 1 atm equivale àquela exercida por uma coluna de cerca de 10 metros de água, porque é necessária uma coluna muito mais alta de água do que de mercúrio para exercer a mesma pressão de 1 atm. Essa diferença se dá porque a água é menos densa que o mercúrio. Então, são materiais diferentes, né? A densidade do mercúrio é maior do que a da água. Então, isso quer dizer que uma garrafa de 1 litro de água tem massa menor do que teria se fosse uma garrafa de mercúrio, que é menos densa. A água é menos densa, então fica mais leve. O conhecimento sobre o que acontece com a coluna de mercúrio em diferentes condições de pressão atmosférica possibilitou a construção de barômetros. E o que é isso? São instrumentos que medem a pressão atmosférica.
O barômetro foi provavelmente inventado por Torricelli. Pressão atmosférica e altitude e meteorologia. Quando falamos em meteorologia, né, a gente se refere ao nosso clima, né, ao nosso tempo, às mudanças, a fenômenos climáticos, né, mudanças climáticas. Quanto maior a altitude de um lugar, menor é a camada de ar sobre ele. Portanto, menor é a pressão atmosférica. E ao contrário também, né? Quanto menor é a altitude, maior será a pressão. Então, podemos concluir, então, sobre a pressão atmosférica em cidades localizadas em diferentes altitudes. Tem cidades que ficarão em locais mais altos e outros mais baixos com relação ao nível do mar. Então, com certeza, a pressão atmosférica em cada uma delas será diferente. Na cidade mais alta, a pressão será menor. Na cidade mais baixa, a pressão será maior, com relação ao nível do mar. O nível do mar vai ser a referência. E com o barômetro é possível estimar a altitude de todos os lugares, né? Certo? De um lugar. Mudanças locais de pressão associadas à observação do vento são bastante úteis para prever mudanças no tempo. Por isso, os barômetros são usados em estações meteorológicas. Vocês observem aí a pressão atmosférica. O que é que vocês acham? É maior ou menor aqui no topo de uma montanha? Vai ser menor, não é? Enquanto aqui abaixo, ao nível do mar, vai ser maior. Vai ter a camada de ar vai ser bem mais generosa, né, do que numa montanha. Continuando. Gente, é a biosfera, né? Nós vamos falar na próxima aula, né, na nossa segunda videoaula. Então, agora vamos lá para a nossa atividade. Nós temos das questões, né, da questão 5 até a questão 8 para a gente fazer. Então, nós responderemos a questão 5 e 6, né? E as outras vocês farão sozinhos, né? E com o auxílio do professor, para tirar as dúvidas, tá certo? Então, vamos aí, questão 5. Campos do Jordão, considerada a cidade mais alta do Brasil, está situada a mais de 1.600 metros de altitude. Já a cidade de São Luís do Maranhão situa-se apenas 4 metros acima do nível do mar. Olha a diferença, gente. Enquanto uma tem apenas 4 metros, a outra tem 1.600 metros de altitude. Em qual dessas cidades a pressão atmosférica é maior? E justifique sua resposta. O que é que vocês acham? Qual das duas tem a pressão maior? É São Luís do Maranhão, né? Nós já vimos que os lugares onde tem altitude maior, a pressão será menor. Então, pense na quantidade de ar acima desse lugar. Onde é que vai ter mais? Lá no lugar mais alto ou cá no lugar mais baixo? No local mais alto, não é? Então, a pressão atmosférica maior vai ser em São Luís, né? Em São Luís. Então, vocês podem responder aí. A questão 6. Considere que a cada 100 metros de altitude, a coluna de mercúrio sofre uma alteração de 1 centímetro. Calcule qual será a altura da coluna de mercúrio no alto de uma montanha de 600 metros de altitude. Nós já vimos que a cada 100 metros ela cai 1 centímetro, então com 600 metros serão quantos? Qual a diferença? Vamos lembrar, gente, daquela experiência lá de Torricelli, né, que nós vimos da página 72 e 73. Nós vimos que ao nível do mar, né, o mercúrio, ele ficou, né, a pressão exercida sobre o mercúrio ficou a 76 centímetros. Aí, nesse caso, né, dessa questão, com 100 metros de altitude, ela sofre a alteração de 1 centímetro. Com 600 metros, vão ser 6 centímetros, né? No total, são 6 centímetros. Mas na pressão ao nível do mar, nós vimos que ele fica com 76, né?
Agora, eu preciso diminuir esse 6 desse cálculo aí, da questão. Então, vai ser 76 menos 6, que o resultado vai ser quantos metros? 70, né? 70. A resposta vai ser 70. 70 centímetros. Vocês vão fazer o cálculozinho assim, 76 centímetros menos 6, né? Que no caso aí não vai ser 6, que é 600 metros, para 1 centímetro para cada 100, então vai ser 6 centímetros. Então, 76 centímetros menos 6, resultado, 70 centímetros. A questão 7, a questão 8, vocês vão fazer, né? Um estudante disse à professora que iria encher seu copo com água porque ele estava com sede e o copo estava vazio. Outro estudante disse então que na realidade o copo não estava vazio. Considerando o que foi visto nesse capítulo, o que esse último estudante quis dizer? Ele estava vazio realmente? Ele não tinha água, né? Mas teria outra coisa dentro desse copo? É com vocês. A questão 8, observe a figura abaixo, né? E como você explica a diferença entre o nível do mercúrio dos dois tubos. Olha aí, um está com 76 e o outro está com 70. O que você acha que está acontecendo? Lembre aí da questão 6, né, que nós acabamos de fazer. Pense o nível do mar, né, a questão da altitude. Ó, esquema mostrando 2 barômetros usados para medir a pressão do ar em 2 localidades diferentes. Então, como é que a gente pode explicar isso aí? Lembrem da altitude para explicar. Então, nós encerramos aqui, né, a nossa primeira revisão. Já já a gente retorna com a outra parte da biosfera, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até já.